Essa questão nos apresenta as equações de uma circunferência e de uma reta, e o nosso objetivo é descobrir se a reta corta ou não a circunferência, ou seja, se a reta intersecta a circunferência. Essa discussão nos leva a três possibilidades. Quando eu tenho uma circunferência e uma reta, há três coisas que podem acontecer. Ou a reta corta a circunferência em dois pontos, e nesse caso nós dizemos que a reta é uma reta secante. A segunda possibilidade é aquela em que a reta apenas toca a circunferência em um dos pontos. Nesse caso, nós dizemos que a reta é uma reta tangente. E a terceira e última possibilidade é aquela em que a reta não tem ponto comum com a circunferência. Nesse caso, a gente diz que a reta é uma reta exterior. Uma das maneiras para se descobrir qual é a posição relativa entre essa circunferência e essa reta, ou seja, saber se a reta é secante, tangente ou exterior a uma circunferência, é olhar para o centro da circunferência e calcular a distância entre o centro e a reta. Lembrando que nós já estudamos uma ferramenta que calcula a distância de ponto à reta. É exatamente essa ferramenta que a gente vai utilizar para descobrir a distância do centro da circunferência, que nada mais é do que um ponto, à reta que foi dada. Se essa distância for menor do que o raio, é sinal de que essa reta é uma reta secante. Se essa distância for exatamente igual ao raio, significa que a reta é tangente. E caso a distância seja maior do que o raio, é sinal de que essa reta é uma reta exterior. Num vídeo anterior, nós vimos que a ferramenta que calcula a distância de um ponto a uma reta é dada por essa expressão em que MNP são os coeficientes que você tira da equação da reta quando ela é escrita na forma geral. E você substitui ali o x0 e o y0 são as coordenadas do tal ponto cuja distância você quer medir. Então, a primeira coisa que eu vou ter que tomar cuidado aqui é de escrever a reta na forma geral. Então, 3x menos 2y menos 6 igual a zero. A forma geral é aquela que deixa todas as informações de um lado do sinal de igual, que a gente chama de membro, em um dos membros, e do outro lado do sinal de igual, no outro membro, você deixa o zero. Essa é a expressão que a gente vai usar lá na nossa ferramenta para calcular distâncias, é a expressão 3x menos 2y menos 6. O m é 3, o n vale menos 2 e o p vale menos 6. Agora falta a gente tirar as coordenadas do ponto, ou seja, as coordenadas do centro. Isso é fácil, basta você olhar para a equação da circunferência. Nesse primeiro bloco, observar qual deve ser o valor de x que transforma esse primeiro bloco em zero. É tranquilo perceber que o resultado aqui é 1. E agora, você olha para o segundo bloco e pensa, qual deve ser o valor de y para que esse segundo bloco seja zero? E a resposta é 4. Isso quer dizer que as coordenadas do centro são 1 e 4. Agora é uma questão de substituir. Nós vamos escrever, então, o traço de fração. Dentro do módulo, nós vamos fazer 3x0. Esse x0 é o 1, primeira coordenada do centro, menos 2 vezes o 4, que é a ordenada do centro, menos 6, dentro do módulo, e no denominador aquele fator que aparece em todas as nossas ferramentas que calculam distâncias, que é a raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, como m vale 3, aqui eu vou escrever 9, que é o quadrado, e como n vale menos 2, aqui eu vou escrever 4, porque é o quadrado de menos 2. Portanto,
o denominador vai ser raiz de 13. Agora eu preciso fazer a conta para descobrir quanto vai dar no numerador. No numerador, dentro do módulo, eu terei 3, menos 8, menos 6. Menos 8 com menos 6 dá menos 14. Menos 14 com 3 dá menos 11. Modulado, isso vira 11. Portanto, essa é a distância do centro até a reta. Se você preferir, você pode expressar essa distância após a racionalização, que vai dar 11 raiz de 3, 11 raiz de 13 sobre 13. E a questão agora é verificar se essa distância é maior, menor ou igual ao raio. E o raio da circunferência aparece sempre escrito ao quadrado depois do sinal de igual. Então, com isso, a gente percebe que o raio dessa circunferência vale 3. Então, eu preciso agora verificar se esse resultado aqui é maior, menor ou igual a 3. Como é que eu faço isso? É difícil fazer essa comparação por causa da raiz. Mas uma coisa bem interessante que acontece com números positivos, e é o que acontece aqui, esse resultado é um resultado positivo, sempre vai ser, porque ele se refere a uma distância. E o raio também sempre vai ser uma medida positiva. Quando você compara duas medidas positivas, se uma é maior do que a outra, então o quadrado da primeira será maior do que o quadrado da segunda. Mas isso só vale se o A e o B forem positivos. Então é justamente o que eu vou fazer. Se está difícil comparar 11 dividido por raiz de 13 com o 3, eu vou elevar os dois ao quadrado e vou tentar comparar. Porque quando eu elevo ao quadrado, essa distância passa a ser 121 sobre 13. E dessa forma eu elimino o radical. E o 3 elevado ao quadrado vira 9. Então eu preciso agora simplesmente verificar se 121 dividido por 13 é maior, igual ou menor que 9. Se eu multiplicar 9 por 13, isso vai dar 117. O que significa que 121 sobre 13 é, de fato, maior do que 9. Portanto, a nossa conclusão é de que 11 sobre a raiz de 13 é maior do que 3. E, finalmente, a gente chega à conclusão de que a distância é maior do que o raio, o que nos permite afirmar que esta reta é uma reta exterior.